Eu quero apresentar o pregador de hoje à noite. Cada um deles que tem vindo, e não só nessa tempo, né? Mas quando trago aqui, mas em especial, foi tão tremendo como Deus fez essa agenda dessas 3 noites. O pastor Mateus Soares, né? Só não vai falar, Mateus, que negócio que você me conhece desde criança, porque o bispo me deixou mal aquele primeiro dia aqui, que me conhecia desde menino. Eu falei, que história é essa? Eu sou tão novo, né? Não bate a data, né? Mas Deus tem me dado a graça de conhecer alguns jovens pregadores. O pastor que pregava ontem, né? Muito novo, Mateus também, e que tem carregado sobre eles uma unção tremenda. Mateus é um homem que me abençoa. Às vezes ele acha que eu estou brincando, mas eu tenho algumas pessoas que quando tenho alguma dúvida em alguma área, e aquela área específica, que me ajudam a entender. Quando é área de história da igreja, quando é área de reforma, quando é área de avivamento, eu não conheço alguém que tenha o conhecimento que o Mateus tem. Livros que ele tem, que o bispo Rinaldi ontem, quando pegou o livro, falou, eu tenho esse livro teu há muito tempo, eu leio, nem conhecia ele, eu me baseio no teu livro. Carrega uma unção tremenda, de ensino avivado. Sabe o que é diferente, né? Um ensino que provoca, um ensino que se move. E eu louvo a Deus porque cada um que vem tem uma unção, e eles não vão embora levar não, vão deixar unção aqui sobre você. Essa graça, essa unção de Deus, eu quero apresentar, e receba com palmas o pastor Mateus Soares. Seja bem-vindo para ministrar aqui no altar. Povo de Deus, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre a sua vida. Que bom podermos estar juntos numa noite tão especial como essa, poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. A você que está pela transmissão, que bom poder tê-lo aí. Que Deus também possa falar ao seu coração e que seja uma noite muito especial também para a sua vida. Eu me chamo Mateus e sou de Cabo Frio, aqui do interior do estado do Rio de Janeiro mesmo, e está sendo para mim muito abençoador poder estar participando também da conferência com vocês, poder estar aqui com o apóstolo Joel, com a apóstola Silvia, que esse casal que nós tanto amamos e tanto nos inspiram e nos abençoa, um privilégio muito grande para mim e para minha família. Eu estou acompanhado da minha esposa Mara e os nossos 2 filhos, Benjamin e Luíde. E estamos tendo também a alegria de estar tendo a companhia de um casal de amigos que são pastores em Boa Esperança, no estado do Espírito Santo, e eles estão nos dando também o privilégio da companhia deles, que é o pastor Rodrigo e também a pastora Mara. Eles estão descansando um pouco, estavam descansando um pouco na nossa região lá em Arraial, e vieram no final das férias dele para participar da conferência, e estão sendo também muito abençoados nesses dias aqui. Estar nesse altar é um privilégio, estar em Volta Redonda e poder desfrutar do que Deus tem feito através do Projeto Vida, para mim é sempre muito fortalecedor. Vocês são muito privilegiados de terem uma igreja como o Projeto Vida, de terem uma liderança pastoral como o apóstolo Joel e a apóstola Silvia, e o meu desejo é que os melhores anos estejam ainda por vir, que vocês possam estar ano após ano vivendo o extraordinário de Deus sobre a vida de todos vocês. Eu gostaria de deixar ao seu coração esta noite uma palavra. A você que está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Eu gostaria de ler com você, melhor dizendo, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Eu gostaria de ler com você alguns versículos a partir desse texto. Enquanto você encontra aí, deixa eu só te dar uma boa notícia. Ao final você tem 3 livros que vão estar à sua disposição e vão te abençoar muito. Talvez até alguns de vocês já possuam algum deles. Tem um especial que é lançamento, é a primeira vez que eu estou trazendo hoje, mas são 3 obras voltadas principalmente para você que tem o desejo de entender e conhecer mais a Bíblia. A primeira dessas obras é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. É uma obra que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela, são quase 500 páginas. Talvez você diz, Mateus, eu tenho dificuldades às vezes em ler um livro de 100 páginas, o que eu vou fazer com um livro de quase 500 páginas? Essa daqui não é uma daquelas obras, daquela que você lê da página 1 até o final, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Sabe aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem uma dúvida ali? Está lendo sobre Jó, você vê que na letra J, às vezes tem 10, 15, 20 páginas te
te explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, geográfico, interpretativo, polêmicas da Bíblia. A primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel. A Bíblia diz que ele vai morar numa cidade chamada Nod. Ali se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Muita gente se pergunta se a primeira família foi Adão, Eva, Caim e Abel. Caim se casou com quem? Quem foi a esposa de Caim? Como assim ele foi morar numa outra cidade se tudo começou no Éden? Como que a gente explica isso? Então são aquelas riquezas para o entendimento que na hora que você está lendo um texto, seja para a sua leitura pessoal ou preparar talvez um estudo, uma aula, uma mensagem, um conteúdo a ser compartilhado nas redes sociais, é um material que vai te abençoar muito para o seu tempo de leitura e pesquisa. A penúltima obra é o Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus. Esse é um material que eu dediquei quase 4 anos escrevendo ele. Você, para ter uma noção da riqueza, da dimensão desse conteúdo, algo em torno de 1/3 dos ensinos de Jesus foram em parábolas, aproximadamente 42 parábolas ao todo. A grande maioria delas está dentro de um universo cultural muito diferente do nosso. Um exemplo disso é a parábola das 10 virgens. Por muito tempo eu pensei e preguei que as 10 virgens em Mateus 25 representavam ali a igreja. A pergunta é: quem eram as 10 virgens dentro do contexto cultural daquela época? Elas eram acompanhantes da noiva, que tinham a missão de cuidarem da noiva, prepararem ela para o casamento e iluminarem o caminho que era da casa da noiva até a casa do noivo, que era onde o casamento judaico acontecia. Se as 10 virgens não eram a noiva, na analogia entre Cristo e a igreja, elas não se encaixam ali como a igreja. Quem então elas representam ali? Qual é a diferença do joio para o trigo? O rico e o Lázaro era uma parábola ou uma história real? Jesus nunca deu nome aos personagens das suas parábolas, ali ele dá. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o ensino de Jesus em uma de suas parábolas, a história do mais valente? Então são mais de 300 páginas te explicando todas as 42 parábolas que Jesus contou. E o último livro, esse é um lançamento, é o Guia do Estudante da Bíblia. Esse material aqui ele é fruto de anos pesquisando sobre aqueles que nós consideramos como os pontos mais polêmicos da Bíblia. Quando a gente fala sobre dúvidas sobre a Bíblia, todos nós temos as nossas, hora ou outra, já nos deparamos com alguma delas. Esse é um material que vai te ajudar a encontrar respostas para muitas dessas questões. Muitas questões, por exemplo, escatológicas. As pessoas se perguntam muito sobre o Apocalipse, sobre o fim dos tempos, grande tribulação. O que a Bíblia fala sobre o tempo de Cristo em relação à grande tribulação? Jesus volta antes ou depois da grande tribulação, segundo a cronologia bíblica da escatologia? A igreja passa ou não pelo juízo final? Uma das perguntas que as pessoas muito fazem sobre escatologia bíblica é a ressurreição dos mortos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas um dia você vai ressuscitar, sabia disso? Os salvos ressuscitarão para o arrebatamento, os ímpios para o juízo final. A pergunta é, se todos nós um dia iremos ressuscitar, a ressurreição se dará nessa matéria aqui ou numa matéria transformada? Se for nessa matéria, o que se dará, por exemplo, com as pessoas que foram cremadas? Os mortos, eles possuem memória ou não? Nós reconheceremos ou não as pessoas no céu? O dilúvio, ele foi local ou foi universal? A Bíblia diz que as águas de dilúvio encobriram toda a terra. Noé vivia no atual território do Oriente Médio. Tem espécies que são nativas só de algumas regiões. Tem animais que vivem apenas na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Como que o Noé fez para preservar todos os animais do mundo, se ele vivia no atual território do Oriente Médio, sendo o dilúvio universal? Você tem um texto que fala que Jesus curou um cego em Jericó, o outro fala que curou 2. Como que a gente entende isso? Chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, qual sinal nós teremos sobre a sua morte e ressurreição? Ele disse: eu darei apenas um sinal a vocês, o sinal de Jonas. Do mesmo modo que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem também ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Pense comigo uma coisa: se Jesus foi crucificado numa sexta tarde, ele fica morto sexta noite, sábado o dia inteiro, sábado à noite, mas ele já ressuscita nas primeiras horas do domingo de manhã. Você tem ali 2 noites, um dia inteiro e um pedaço no segundo dia. Você não tem ali 3 dias e 3 noites. Jesus foi crucificado numa sexta ou numa quarta-feira. Como que a gente entende isso? Então são centenas de questões que todos que amam entender e estudar a Bíblia, esse material vai te abençoar muito. Os livros, cada um é 50, 2 80, os 3 120.
Você tem aqui aproximadamente 1000 páginas de comentários e explicações bíblicas. São mais de 12 anos de escrita, pesquisa e produção literária. Final do culto vai estar à sua disposição lá fora. Você pode adquirir no cartão, parcelar no crédito se for preciso, ou ainda por débito ou Pix. Passe lá, vai te abençoar muito, servir você e a toda a sua família. Você me ouviu? Diga amém. Lucas capítulo 5, eu gostaria de deixar uma palavra de Deus ao seu coração esta noite. A palavra de Deus está escrita assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ele ao lago de Genezaré, e viu ali 2 barcos. Quantos barcos? 2, à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los, e eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam realizado. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Se você leu comigo, diga amém. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ok? Apesar da chuva, o pessoal aí ao fundo também. Maravilha. Imagine essa cena aqui. É um dia pela manhã e Jesus está chegando em uma praia no Mar da Galileia. Você sabe muito bem que ali, embora seja considerado como Mar da Galileia, é a continuidade do Rio Jordão, na região de Cafarnaum. E existem 2 cenas que estão acontecendo ali. A primeira cena, você tem 4 pescadores: Pedro, André, Tiago e João. Eles estão lavando as redes, assentado próximo ao barco, ali na margem. E eles estão cansados e muito tristes, desapontados, porque a Bíblia diz que eles haviam pescado toda uma noite e não haviam conseguido pegar nada. Uma segunda cena está se construindo naquela praia. Jesus está chegando com uma multidão. E se com os pescadores havia tristeza, desânimo e sentimento de cansaço e esgotamento, com aquela multidão havia fome, expectativa. Eles queriam que Jesus fizesse um culto ali, eles queriam que Jesus pregasse, porque eles estavam com o coração famintos para receberem tudo que o Senhor tinha a compartilhar naquele dia. A Bíblia diz que Jesus chega até Pedro e Jesus pede a ele o seu barco emprestado. Você pode repetir isso comigo? Diga: Jesus pede a Pedro o seu barco emprestado. Deixa eu te dar uma boa notícia aqui esta noite. Avivamento tem a ver não só com vir, avivamento tem a ver com como que você sai. Avivamento tem a ver com aquilo que Deus marca em você, aquelas ideias que Deus faz existirem na sua mente, as chaves que Deus vira no seu entendimento, para que quando você sair daqui, você possa fazer com que o reino de Deus alcance muita gente a partir de você. Pedro tinha um barco que era útil para Jesus. E Jesus usou aquele barco para que, na verdade, através daquele barco, o propósito de Deus fosse cumprido naquele dia. Eu tenho uma boa notícia para dar para você esta noite. Existe alguma coisa que você tem, existe alguma coisa que você sabe fazer, que quando essas 4 noites de avivamento terminarem, Deus vai fazer esse avivamento continuar na sua vida, através disso que Deus confiou a você.
Pedro tinha um barco, e aquele barco foi útil. Pedro tinha um barco, e aquele barco serviu para que através dele uma multidão fosse alcançada. Pedro tinha um barco, e aquele barco foi um instrumento que Jesus utilizou-se dele para que muita gente ouvisse Cristo através daquele barco, para que a pregação do Evangelho alcançasse mais pessoas. Há alguma coisa que você sabe fazer que pode ser útil a Jesus. Talvez Deus te deu, por exemplo, a habilidade de você lidar com crianças. Crianças gostam de conversar com você. Você chega perto de uma criança já ri. Você pode utilizar isso daí para servir, por exemplo, em uma área da igreja com ministério infantil. Talvez Deus te deu a habilidade de ser uma pessoa simpática, agradável. Alguém começa a conversar com você e em 2, 3 minutos a pessoa já tem liberdade de sentir que está diante de uma pessoa muito abençoada. Você pode utilizar isso daí para fazer com que mais gente seja alcançada por Jesus através da facilidade de comunicação que você tem. Talvez Deus te confiou uma empresa. Essa empresa pode ser um barco que Jesus vai usar. Você pode começar talvez um culto ali em um dia da semana, talvez de 15 minutos, e você vai perceber que muita gente vai conhecer Jesus através daquele momento ali. Deixa eu te dar uma boa notícia aqui. Jesus está interessado em ajudar a gente a entender que o culto tem a ver com mais do que aquilo que eu faço no templo. Um dia a mulher samaritana chegou para Jesus, e quando ela percebeu que ela estava diante de um profeta, ela abriu o seu coração para pedir uma resolução de uma dúvida que ela tinha. Ela disse o seguinte: já que o senhor começou a falar sobre coisas espirituais, me ajude a entender uma coisa, porque os nossos pais falam que o lugar de adoração é aqui em Gerizim, e os judeus falam que o lugar de adoração é lá em Jerusalém, onde de fato é o local ideal para adorar. Jesus olhou para ela e disse assim: mulher, a hora vem e agora é, esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava falando: mulher, adoração tem muito mais a ver com quem você é do que com aquilo que você faz. Adoração não tem a ver apenas com a celebração que você vai em um lugar para prestar um culto, mas a adoração tem a ver com o seu estilo de vida. Uma das coisas que a reforma protestante, por exemplo, ressignificou na mente das pessoas é que culto não é apenas 2 horas que eu utilizo o meu louvor dentro de um templo, mas culto são 24 horas de vida que eu vivo. Então a minha profissão é uma forma de eu adorar, aquilo que eu faço como trabalho é uma forma de eu prestar culto. E eles começaram, por exemplo, a trazer o culto para a vida pública, o culto para a vida profissional. Então eles entendiam o seguinte: se eu trabalho, por exemplo, numa empresa, se eu sou um péssimo profissional, é o evangelho que está sendo envergonhado, mas se eu sou um bom profissional, é Deus que está sendo glorificado. Qualquer serviço que eu presto, eu não encaro aquilo apenas como a minha profissão, mas eu encaro aquilo como um culto. Deus está sendo glorificado através daquilo que eu estou fazendo. Pegue, por exemplo, os países que passaram pela reforma e compare eles no bloco europeu mesmo com outros países. Compare, por exemplo, a Alemanha com Portugal. Compare, por exemplo, Suíça com França. Compare, por exemplo, a Inglaterra, que viveu um movimento parecido com a reforma no anglicanismo, da ruptura com o catolicismo romano. Compare, por exemplo, a Inglaterra com Espanha. Todos os países que passaram pela reforma, eles se dedicaram mais à leitura, entenderam o culto como aquilo que eu faço na vida. Os alemães começaram a fazer carros, por exemplo, começaram a produzir os melhores carros, BMW, Mercedes. Os suíços começaram a fazer relógios, chocolate, começaram a fazer os melhores chocolates. Os ingleses começaram a fazer educação, construir as universidades e começaram a fazer as melhores universidades, porque eles trouxeram isso para a vida. Culto é aquilo que eu faço na vida. Deixa eu crer e profetizar uma palavra de Deus sobre você. Quando você sair dessas 4 noites, quando você estiver trabalhando, a presença de Deus vai estar tão presente ali com você, que alguém será tocado, alguém vai despertar-se a conhecer Jesus, porque toda a sua vida é uma forma de você oferecer o seu culto. Há alguma coisa que você tem, que você pode olhar para Jesus e dizer: Senhor, será que isso te serve? Tem algum barco que você tem, há alguma habilidade que você sabe, que Deus confiou a você, que você pode olhar para Jesus e dizer: Senhor, que eu tenho um barco, será que ele te serve? Se ele te serve, pode entrar nele e faz o seu reino expandir através disso daqui.
Pedro está emprestando o barco para Jesus. Quando o culto terminou, Jesus olhou para ele e falou o seguinte: Pedro, vamos voltar ao mar para pescar? Irmão, quem era o pescador ali, Pedro ou Jesus? Pedro. A profissão de Jesus era carpintaria. Era Pedro que sabia qual era a melhor lua, onde os cardumes ficavam, qual era o melhor momento da noite. O que Pedro está dizendo é o seguinte: se fosse qualquer outra pessoa que tivesse me dado a orientação de ir pescar agora, certamente eu não iria aceitar não. Mas porque é o Senhor que está falando, sob a tua palavra eu lançarei as redes. Sabe o que Pedro está dizendo? A minha experiência não vale mais do que a tua direção. Os meus conceitos e conclusões não valem mais do que aquilo que o Senhor me manda e me direciona para fazer. Eu estou submetendo tudo aquilo que eu sei. É o Senhor que está falando, nós iremos lançar as redes. Eu vou obedecer aquilo que o Senhor está dizendo. Eles vão, e quando eles puxam, é tanto peixe, mas tanto peixe, que as redes quase rasgavam. Aí o Pedro grita e diz: Tiago, traga outro barco. Aí Tiago trouxe. Mas não é que encheu mais ou menos os dois barcos, era tanto peixe, que a Bíblia diz que agora eram os dois barcos que quase iam a pique. Quando Pedro viu aquilo, ele parou e ele se sentiu constrangido. Ele disse: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. Eu tenho a impressão que Jesus olhou para ele e disse: me afastar de você? Você não tem noção do que está acontecendo. É a partir de hoje que nós vamos andar mais juntos, porque até hoje você foi pescador de peixes, mas a partir de hoje você será pescador de almas. Eu tenho um plano e um propósito para acontecer na sua vida. Levante uma de suas mãos e diga: Senhor, me ajude a entender o que é ser um pescador de almas. O verbo pescar se encaixa muito bem para peixes, mas não para almas, concorda comigo? Se o Senhor tivesse dito o seguinte: Pedro, até hoje você foi pescador de peixes, mas a partir de hoje você será ganhador de almas, nós não iríamos entender o que o Senhor estava falando? Sim. Por que Jesus usa pescar tanto para peixes quanto para almas? Aquilo ali não é uma repetição ou erro de tradução. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Pedro, até hoje você foi pescador, a partir de hoje você vai continuar sendo pescador. O resultado final será diferente, mas o seu trabalho tem que continuar sendo o mesmo. Como assim, Senhor? Do mesmo modo que você nunca esperou que os peixes viessem até você, você também não pode esperar que as pessoas venham até você. Se você se levantar e ir até elas, Deus te dará a palavra certa, no momento certo, para que muita gente seja alcançada. É uma tarefa de urgência. Jesus orou e disse: rogai ao Pai para que envie trabalhadores para a seara. Dr. Billy Graham tinha um comentário muito interessante ali. Ele dizia o seguinte: de todas as metáforas que Jesus podia fazer, ele fez a mais perfeita, porque ele comparou as almas que precisam ser alcançadas com um campo que precisa ser colhido na colheita. Há uma regra nas colheitas: você tem um prazo para realizá-la, ok? Alguém que colhe, por exemplo, caquis, se estender-se uma semana, boa parte daquela produção pode apodrecer ou não ser mais útil. Quando Jesus compara as almas a serem alcançadas com um campo a ser colhido, o que ele está dizendo é: cuidado, toda alma tem um tempo para ser alcançada. Tem gente que você consegue alcançar essa semana, que talvez semana que vem não mais. Tem gente que você conseguiu alcançar ano passado, esse ano não está mais conosco. Tem gente que você consegue alcançar esse mês, talvez não mais no próximo mês. O Senhor está falando com você: há uma tarefa de urgência, e Ele conta com você para ser um pescador de almas. Eles estão trazendo os barcos para a terra. Aí então a Bíblia diz: deixando tudo. Você pode repetir isso comigo? Diga: deixando tudo, seguiram Jesus. Tem 4 lições aqui. Quantas lições? Que eu quero compartilhar elas com você essa noite. Se você tiver um bloco de notas, papel, talvez uma caneta, eu penso que isso vai te ser muito válido. Primeira coisa que nós precisamos aprender com a pesca maravilhosa. Me responda uma coisa aqui: quem aqui já ficou um dia inteiro acordado? Faz assim. Uma noite inteira acordada também, faz assim, ok? Quando você ficou uma noite inteira acordada, sem dormir pela manhã, qual é a sensação que você tinha? Cansaço. Você queria saber de uma coisa só: o quê? Dormir. Imagine o cansaço de uma pesca mal sucedida e uma noite inteira perdida. É o que Pedro está lidando aqui. Sabe qual seria a coisa mais fácil de se fazer ali? Chegar, deixar as redes sujas do jeito que estavam e ir para casa descansar.
Foi isso que Pedro fez? Não, ele está cansado, mas ele está lavando as redes. Ele tem noção de que em questão de minutos Jesus vai chegar ali e vai levá-lo de volta ao mar para pescar? Não, talvez no final daquela noite ou quem sabe no dia seguinte. Ele não sabe quando ele vai voltar para pescar, mas as redes deles estão ficando prontas ali naquele momento. Primeira coisa que nós precisamos entender e aprender aqui: viva pronto para as oportunidades da vida. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. É melhor você estar pronto para uma oportunidade e não tê-la, do que você ter uma oportunidade, mas não estar preparado para ela. Se há uma coisa que nós precisamos entender sobre o futuro, é que o futuro não é acidental, o futuro é intencional. Você pode repetir isso comigo? Diga: futuro não é acidental. Diga: futuro é intencional. Se você pode, repita comigo, diga: o futuro é uma visão. Tem uma história de futuro como uma visão que eu acho ela incrível. Quem aqui já ouviu falar de Walt Disney? Faz assim com a sua mão. Walt Disney ficou muito conhecido por causa dos parques da Disney, os desenhos da Disney. O principal deles está em Orlando, na Flórida. Você sabia que o Walt Disney não era da Flórida? Ele era da Califórnia, na outra costa americana. E ele começa essa questão de parque não como um meio de se ganhar dinheiro, não como um empreendimento, mas como um lazer para a família. Ele tinha 2 filhas. Quando ele leva isso para uma forma de rentabilidade e está inaugurando os seus principais parques, quando ele está perto da inauguração de um dos principais parques da Disney, infelizmente, ele veio a falecer. No dia da inauguração do parque, a esposa de Walt Disney está do lado do engenheiro da obra, e ela olha para ele e fala assim: ó, que pena, né? Que pena que o Walt Disney... Ele olha para ela e fala: que pena que o Walt Disney não viu isso daqui. Ela olha para ele e diz: viu sim. Na verdade, ele foi o primeiro que viu. Na verdade, nós só estamos conseguindo enxergar isso daqui hoje, porque foi ele que conseguiu ver isso daqui primeiro. Sabe o que aquela mulher estava dizendo? O futuro não tem a ver com aquilo que você está vendo agora. O futuro tem a ver com aquilo que você já enxergou a partir de uma nova mentalidade que Deus gerou em você. O futuro não tem a ver com onde os seus pés estão pisando hoje. O futuro tem a ver com aquilo que Deus já gerou em você como promessa, como sonho, como projeto, como horizonte a ser enxergado. Não tem a ver com a realidade que você está enfrentando. Tem a ver com aquilo que os seus olhos já conseguiram enxergar como destino a ser alcançado. Não tem problema se a combinação de fatores que você precisa que aconteça ainda não aconteceu. O Senhor está falando com você: se organize, porque quando isso chegar, as suas redes já estarão lavadas e o milagre de Deus virá ao encontro da sua história. Você está entendendo isso? Quando Pedro está lavando as redes, o que ele está dizendo é o seguinte: a vontade agora é de parar, mas a convicção é: eu tenho que estar pronto, o futuro pode chegar a qualquer momento. O sentimento agora talvez é de não querer lavar essas redes. Não tem a ver com o que está acontecendo agora ou não. Tem a ver com aquilo que eu sei que eu irei fazer em algum momento. E quando esse tempo chegar, as minhas redes já estarão lavadas. Lave as suas redes, Jesus virá ao seu encontro. Lave as suas redes, Jesus conectará pessoas a você. Lave as suas redes, Jesus fará com que os recursos cheguem até as suas mãos. Lave as suas redes, Jesus te dará a ideia para que um futuro incrível passe a acontecer. Se as suas redes estiverem lavadas, Cristo virá ao seu encontro e irá te surpreender com uma pesca extraordinária para a glória dele sobre a sua vida. Em primeiro lugar, viva pronto para as oportunidades da vida. Segunda coisa que nós precisamos entender aqui, pensa comigo aqui uma coisa. Jesus tinha e tem poder para fazer aquele cardume sair lá do alto mar e vir aqui na margem, sim ou não? Mas foi isso que ele fez. Ele pegou Pedro e o texto diz que ele levou ele ao alto mar. Eu gosto da versão que diz: Pedro, vamos aonde as águas são profundas. Por que Jesus traz Pedro para o alto mar? Em vez de fazer o cardume vir até ele, Jesus está ensinando uma lição para a gente. Segunda lição: existem resultados que você só terá na sua vida se você sair da superficialidade. Existem resultados que você só terá na sua vida se você sair da superficialidade.
Tem coisas que não acontecem no raso. Tem coisas que não acontecem no superficial. Tem coisas que Deus poderia fazer sem dedicação ou entrega alguma. Mas tem coisas que Deus estabelece através da lei da recompensa. Sabe qual é um dos maiores males desse tempo? Pessoas que não se aprofundam. Pessoas que não criam raízes. Pessoas que não entendem esse convite de Deus para ir a um lugar de águas profundas. Deus falou isso com Ezequiel, o apóstolo já falou sobre isso essa noite. Quando Deus chegou para Ezequiel, tem uma coisa incrível ali, porque Deus chega para Ezequiel e Deus diz o seguinte, conte 1000 côvados ali são 500 metros. Quem aqui já entrou alguma vez em algum rio? Faz assim com a sua mão. Irmão, você já experimentou entrar dentro de um rio e contar 500 metros? Isso, humanamente falando, é uma loucura. Por quê? Porque o rio tem margem e daqui a pouco o rio afunda. Como que você entra dentro de um rio para contar 500 metros? Não tem como você andar sobre isso. Deus estava olhando para Ezequiel e estava dizendo o seguinte: Ezequiel, eu quero te ensinar que andar comigo tem a ver com confiar em mim. Quando ele entra dentro disso, na mente dele não existem mais 3.000 côvados depois para ele andar sobre eles. Na mente dele só 1.000. Mas quando ele conclui esse primeiro 1.000, Deus diz, ande mais 1.000. Depois Deus fala, ande mais 1.000. E depois Deus diz, ande mais 1.000. A grande garantia que Deus vai cuidar de você amanhã é que Ele está cuidando de você hoje. A grande garantia que Ele cuidou de você hoje foi Ele ter cuidado de você ontem. A caminhada com Deus é uma caminhada de confiança. Deus vai te guiando dentro da trajetória do rio dele. A ordenança de Deus para quando ele chega a um local que não eram águas mais que se andavam, eram águas que só se conseguiam atravessar a nado. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu estou te trazendo para um ambiente onde não tem a ver mais com o seu controle, tem a ver com o meu controle. Não tem a ver mais com a sua direção, tem a ver com aquilo que eu estou pronto e proposto a fazer. Diga comigo, Senhor, me leve a um lugar de águas profundas. Repita comigo, Senhor, não me deixe viver uma vida pela metade. Deixa eu ler uma coisa aqui para você. Você está comigo aí? Diga amém. Escute isso daqui. Repita comigo, existem coisas que eu só irei viver se eu sair da superficialidade. Olha o perigo de viver uma vida pela metade. O perigo de viver uma vida pela... Escute isso. Você nunca sabe sobre o que você é capaz de fazer até que você se lance nisso por inteiro. Se lance nisso por... Agora, olha essa frase. Há uma pessoa idosa dentro de você. Você pode repetir isso comigo? Diga, há uma pessoa idosa dentro de mim. Sabe qual é o problema? Você só vai encontrar essa pessoa em 30 anos. Alguns 20, alguns 40. Vai ter um dia que você vai acordar e quando você for escovar os seus dentes e olhar para o espelho da sua casa, naquele dia, você vai estar completando 70 anos de idade. Quando você olhar no espelho para você, sabe o que você vai enxergar ali? Uma pessoa idosa. Sabe aonde que essa pessoa está hoje? Ela já está aí dentro de você. Há uma pessoa idosa dentro de você. O problema é só um, essa pessoa você só irá conhecer em 30 anos. Agora escute isso. Não decepcione essa pessoa com uma vida que só entregou a metade do que poderia entregar hoje. Quando você encontrar-se com essa pessoa, não a decepcione com alguém que poderia ter ido até águas profundas, se dedicado mais, se entregado mais, arriscado mais, acreditado mais, ousado mais, mas preferiu construir uma zona de conforto e dizer, não, tá bom demais aqui dentro. Tem uma coisa que a gente precisa entender. O ambiente do desconforto
é o melhor ambiente que você pode viver, porque o ambiente do desconforto sempre será o acesso seu até a próxima fase. Tem um momento que fica desconfortável, tem um momento que não cabe mais, tem um momento que Deus está preparando você para um nível novo, para uma história nova. Quase sempre quando fica desconforto, é Deus empurrando você, para você entender que há mais dele sobre a sua vida, há mais dele sobre a sua história, há mais dele sobre a sua trajetória. Só que tem coisas que só vive quem sai do raso e vai a águas profundas. Isaías capítulo 40, versículo 29, tem um versículo ali que todos nós conhecemos. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ponto. Aí Isaías introduz 3 velocidades. Primeira, voarão com asas como de águias. Segundo, correrão e não se cansarão. Terceiro, caminharão e não se fadigarão. Você pode repetir isso comigo? Diga: voarão, correrão e caminharão. Qual é a lógica que a gente pensa sobre a vida? É a lógica do impulso, sim ou não? Você liga o carro, você sai do 0 ao 100. Você olha para o futuro com a sensação de querer acelerar e conseguir alcançar cada vez mais coisas. Sabe o que Isaías está dizendo? Cuidado, a velocidade da vida não é a velocidade da decolagem. A velocidade da vida é a velocidade do pouso. A velocidade da vida não é caminhar, correr e voar. A velocidade da vida é voar, correr e caminhar. O que Isaías está dizendo é: cuidado, a vida desacelera. Se você me pedisse uma organização, não tem ela como doutrina, mas eu estou organizando ela para a minha vida. Dos 20 aos 40 é a fase para você voar. É a fase para você? Para você se dar o luxo de dos 40 aos 60 correr. E ter a tranquilidade de 60 para frente caminhar. Sabe qual é o problema? Quando a gente encontra gente que dos 20 aos 40, em vez de voar, está correndo ou caminhando. Está se contentando com o superficial. Está olhando as águas profundas como algo muito difícil de ser remado. Deixa eu falar uma coisa para você: não deixe a sua vida ficar refém de emoções e sensações. Tire a sua vida desse automático. Você tem que caminhar não por emoções ou por sensações, mas por princípios e por consciência de dever. Deus chegou para Josué e Deus disse o seguinte: Josué, esforça-te, tenha bom ânimo. Esforça-te, tenha bom ânimo. A prerrogativa para começo não foi esforço. A prerrogativa, melhor dizendo, a prerrogativa para começo não foi bom ânimo. A prerrogativa para começo foi esforço. A palavra de Deus não foi tenha bom ânimo e se esforce. A palavra de Deus foi esforça-te e tenha bom ânimo. O que é que Deus estava dizendo, Josué? Se você se esforçar, fique tranquilo. O resultado desse esforço vai produzir em você bom ânimo. E a presença desse bom ânimo vai te fazer frutificar ainda mais, produzir ainda mais, esforçar ainda mais, para que você possa ainda melhor. Sabe qual é o problema? Quando você encontra gente que diz: eu até estava com vontade de ir, pena que me faltou ânimo. Eu até estava com vontade de fazer, pena que me faltou disposição. Eu até queria me dedicar mais, pena que me faltou a empolgação que eu precisava. Não tem a ver com bom ânimo, tem a ver com esforço. Aproveite o seu voo, aproveite a sua corrida, aproveite a força que Deus está te dando, coloque a sua vida nisso. Deus vai guiar a sua trajetória. Há um lugar de águas tranquilas reservado por Deus para você. Levante uma de suas mãos aos céus e diga: Senhor, eu preciso viver uma vida caminhado por essa convicção. Você lembra de Marta e Maria? Maria encontrou-se com Jesus 3 vezes. Quantas vezes? 3. Primeira vez ela estava feliz, Jesus estava na casa dela. O que aconteceu? Ela estava aos pés do Senhor. Segunda vez ela estava triste, Lázaro havia morrido. Quando ela encontrou-se com Jesus, ela fez o quê? Voltou para os pés do Senhor. Terceira vez ela estava regozijando, Lázaro estava ressuscitado. Quando ela encontra Jesus, novamente ela faz o quê? Os pés do Senhor. Sabe o que ela estava dizendo? Se eu estou feliz, aos pés. Se eu estou triste, aos pés. Se eu quero parar, eu estou aos pés. Se eu quero continuar, eu permaneço nos pés. Não é o momento que vai determinar o seu posicionamento com Deus. Deus vai te dar graça para você permanecer no seu lugar, e Ele vai ajudar você a ser guiado dentro da sua trajetória de vida. Você está entendendo isso? Deus está dizendo o seguinte: venha para o profundo, venha para um lugar de águas profundas. Por quê, Senhor?
O que eu tenho preparado para você está guardado aqui. Agora pense uma coisa aqui comigo. Quem está comigo aí, diga amém. Pense comigo uma coisa aqui. Se eu fosse Jesus, sabe qual seria o momento que eu iria chamar Pedro? No começo. Eu iria chegar para o Pedro triste, cansado, desanimado, e ia falar o seguinte: Pedro, há quanto tempo você pesca aqui? Ele ia falar: Senhor, muitos anos. Pedro, qual foi a última vez que você pescou aqui e não conseguiu pegar nada? Talvez ele ia falar: eu não me lembro, Senhor. Pedro, você não acha isso muito estranho? Porque você conhece esse mar como a palma da sua mão, você sabe o melhor horário para pescar, você sabe aonde que os cardumes ficam, você sabe qual é a melhor lua. Você não acha muito estranho você ter pescado toda uma noite e não ter conseguido pegar nada? Será que isso não é uma porta se fechando para você? Será que isso não é Deus dizendo para você: ó, até hoje você foi pescador de peixe, mas a partir de hoje você será pescador de almas, e eu tenho um novo plano, um novo propósito para você? Mas foi isso que Deus fez? Não. Deus pegou Pedro, colocou Pedro dentro do barco, colocou a maior pesca da vida dele nas redes dele. Irmão, a gente precisa desromantizar isso daqui. Você acha que ele olhou para aquilo ali e disse assim: ah, que bonita, essa história vai para a Bíblia? Você acha que aconteceu isso? Nada. Ele ganhava dinheiro fazendo o quê? Vendendo peixes. Imagina que você é construtor civil, chega uma construtora para você e diz o seguinte: ó, eu tenho essa área aqui e eu preciso levantar aqui 100 prédios, cada um com 30 apartamentos, e eu estou pagando a você por toda essa obra agora. Imagina a quantidade de dinheiro que isso seria. Imagina se você é um representante de remédio e chega uma farmacêutica para você e paga para você 400 mil caixas de um remédio que apenas a sua farmacêutica produz. Imagina a quantidade de dinheiro que isso representaria. É Pedro com 2 barcos cheios de peixe. O mínimo que ele pensou é: tem muito dinheiro aqui. Jesus está olhando para ele e está dizendo: Pedro, só tem um problema. Qual, Senhor? Esses peixes não pertencem mais a você. Como assim, Senhor? Eu estou te chamando para ser um discípulo. A partir de hoje você será pescador, não de peixes, mas de almas. Por que Jesus não chama Pedro antes da pesca maravilhosa, mas chama depois? Guarde isso, terceira lição. Porque dificilmente Deus chamará alguém quando este alguém não tiver alguma coisa para renunciar. Eu preciso falar uma coisa para você. O chamado de Deus vai puxar na sua vida algum tipo de renúncia. Quando Mateus escreve esse texto, ele diz: e Pedro, deixando o barco e deixando o seu pai. Você pode repetir isso comigo? Diga: deixando o barco e deixando o seu pai. A Bíblia não está fazendo ali apologia para deixar pai e mãe, desonrar pai e mãe, nada disso. A Bíblia está dizendo o seguinte: haverá momentos que para você seguir com Deus, você vai ter que deixar coisas. Mas haverá momentos que para você seguir com Deus, você vai ter que deixar até pessoas. Tem horas que para você andar com Deus, você vai ter que deixar de andar com alguém. Deixa eu falar uma coisa para você. Não ande com gente que não parece com o futuro que você sabe que Deus tem para a sua vida. Não ande. Tem horas que alguém tem que ficar para trás. Você tem coragem de fazer uma oração comigo agora? Levanta uma de suas mãos aí e diga assim: Deus, me apresente quem são os seus amigos. Eu não quero ser amigo de quem não é amigo do Senhor. O chamado de Deus na sua vida sempre vai estar atrelado a algum tipo de renúncia, sempre. Você será sempre a continuidade, ou muito parecido, com as 5 pessoas mais próximas que você convive, sempre. Isso daqui é chamado de espelho social. Você lembra de Isaías no capítulo 6? Ele chegou para Deus e disse o seguinte: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Por quê? Porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que ele estava dizendo? Eu me tornei produto do meio. Eu sou gente do mesmo tipo de gente que eu convivo. Só que é espelho social. É o caso da filha de Ló, das filhas de Ló. Aquelas meninas eram sobrinhas de Abraão. Elas deitaram-se com o pai e fizeram sexo com o próprio pai. É para vocês olharem para Ló e dizer o seguinte: Ló, da onde essas meninas saíram assim? Vocês são parentes de gente que é amigo de Deus, que é Abraão. Sabe qual seria a resposta de Ló? Infelizmente, elas ficaram tempo demais dentro de Sodoma.
elas absorveram a cultura disso daqui. Tem lugar que não cabe você. Tem ambientes que não é para você. Você lembra do filho pródigo? Quando alguém chegou para ele e disse o seguinte: ó, só tem um emprego aqui para você trabalhar, é para cuidar de porcos. Aquilo ali não era para aceitar, aquilo ali era para rejeitar. Era para ele ter se lembrado do pai, era para ele ter se lembrado que ele era judeu, que Deus não permitia o povo no Antigo Testamento se envolver com coisas que eram impuras, e os porcos na lei eram impuros. Nem toda porta que se abre para você é uma oportunidade para você passar por ela. Nem toda companhia serve para você. Deus vai te ajudar a deixar para trás tudo que precisa ficar para trás. Você vai caminhar para o plano dele, para a história da sua vida. Diga comigo: renunciar. Quem aqui já mudou alguma vez? Levanta a mão aí. Você já percebeu que toda mudança sempre fica alguma coisa para trás? Você sempre olha para um armário e deixa um sofá que você olha para ele e fala assim: ó, graças a Deus. Sempre. Cuidado para você não ter trazido para 2023 coisas que eram para ter ficado em 2022 na sua vida. Cuidado para você não estar agarrando coisas e puxando com você coisas que não fazem mais parte do propósito de Deus para você. Tem bênçãos que são para um momento, tem coisas que são para uma hora. Aqueles 2 barcos cheios de peixe foi bênção para aquele momento. Se Pedro tivesse se apegado àquilo ali e deixado Jesus, ele teria perdido todo o propósito de Deus para a vida dele. Eu estou liberando uma palavra de Deus sobre a sua vida. Deus vai tirar do seu coração tudo aquilo que ele não tem mais para você. Deus vai te fazer desapegar de tudo que não combina mais com o plano dele para a sua vida, e você vai caminhar dentro do projeto dele para a sua história. Você pode dar glórias a Deus por isso. Dificilmente Deus chamará alguém quando esse alguém não tiver alguma coisa para renunciar. O chamado de Deus vai provocar em você algum tipo de renúncia. Quarto ponto, eu começo a concluir aqui. Em primeiro lugar, você precisa viver pronto para as oportunidades da vida, porque é melhor você estar pronto para uma oportunidade e não tê-la, que você ter uma oportunidade mas não estar preparado para ela. Se organize para o seu futuro. Segundo lugar, existem resultados que você só vai viver se você sair da superficialidade. Rejeite viver uma vida pela metade. Viva uma vida por inteiro. Aproveite o teu voo. Aproveite a tua velocidade. Terceiro lugar. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Quando você entende essa proposta de Deus, você caminha para esse entendimento de que coisas que precisam ficar para trás não vão fazer bem se acessarem uma nova etapa com você. E aqui está a quarta lição. Imagine uma coisa comigo: se você pegasse um pintor, alguém que desenha, e você entregasse para essa pessoa 3 telas. Quantas telas? E dissesse o seguinte: ó, resuma para mim essa história aqui nessas 3 telas. Todo esse texto aqui, desenhe ele para mim, de um modo que quando eu olhar para as 3 telas, eu entenda o que se passou aqui. Provavelmente, a primeira tela, a primeira imagem, seria Pedro assentado lavando as redes. O semblante dele aqui está feliz ou triste? Ele está com peixes ou sem peixes? Sem peixes. E a tristeza dele tem uma explicação: ausência de peixes. A segunda tela provavelmente seria ele no meio do barco, junto com Jesus, e 2 barcos cheios de peixe. Nesse momento aqui ele está com peixes ou sem peixes? Feliz ou triste? Feliz. A terceira cena provavelmente seria ele andando com Jesus, saindo da praia. E se você perceber nesse desenho, você tem o fundo do mar com 2 barcos cheios de peixe. Nesse momento aqui que os 2 barcos ficaram para trás, Pedro está com peixes ou sem peixes? Triste ou feliz? Isso aqui não dá um nó na cabeça da gente? Porque o primeiro momento foi ele feliz ou triste? Por causa da falta de... E agora ele voltou a estar sem... Não era para ele estar triste? Quarto lugar, Jesus está ensinando para a gente aqui: não permita
que a sua alegria dependa de coisas. Não permita que o que vai deixar você feliz ou triste é aquilo que você pôde ter ou não, o que você pôde conquistar ou não, o que você pôde conseguir ou não. Na verdade, tem uma coisa que a gente precisa repensar. Qual o valor que as coisas devem ter na vida da gente? Porque senão a gente vive uma vida muito apegada às coisas daqui, muito presa às coisas daqui. Sabe o que era as coisas daqui que poderia se tocar do ministério de Jesus? O dinheiro. Repita comigo, dinheiro. Ele colocou o dinheiro nas mãos de quem? De Judas. Judas era o tesoureiro. Na mente da gente, quem era a pessoa mais confiável do ministério de Jesus? Judas. Por causa dele ser o tesoureiro. Porque você coloca dinheiro nas mãos de você. Só que se você perceber, as coisas que de fato tinham valor, Jesus colocou nas mãos certas. As chaves do reino ele colocou na mão de Pedro. A igreja de Jerusalém ele colocou na mão de Tiago. O amor cristão ele colocou nas mãos de João. A sensação que eu tenho é alguém olhando para Jesus e dizendo: Senhor, o dinheiro a gente coloca nas mãos de quem? E não querendo propor uma má administração financeira, mas a sensação que eu tenho é Jesus dizendo: coloque nas mãos de Judas. As coisas que de fato têm valor eu coloquei nas mãos certas. Cuidado para você não deixar que aquilo que pode ser comprado te faça perder aquilo que dinheiro nenhum no mundo consegue ressarcir para você. Cadê as mulheres aí? Levante sua mão. Você ama o seu cabelo, sim ou não? Se eu trouxesse uma tesoura, você deixaria eu cortar o seu cabelo? Não? Mas se você tivesse só duas alternativas, cortar o cabelo ou cortar os dedos, você cortaria o quê? Sabe por quê? Porque o cabelo cresce de novo, os dedos não. Cuidado para você não estar sacrificando as coisas erradas da vida. Cuidado para você não estar deixando que a busca por aquilo que se pode tocar aqui esteja fazendo você perder família, vida espiritual, casamento, tempo com os filhos, saúde. Perguntaram para um sábio indiano: o que mais te preocupa na humanidade? Ele falou: o homem. Mas por que o homem? Ele disse: porque o homem vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Destrói a saúde para conseguir dinheiro e no final tem que acabar com esse dinheiro para tentar recuperar a saúde. Você vai deixar mesmo que a sua vida se resuma àquilo que você conseguiu ter ou não? Àquilo que você conseguiu acumular ou não? Você vai deixar mesmo que aquilo que se pode tocar tome a primazia e tire do seu coração aquilo que no último dia da sua vida você vai olhar e talvez você vai querer voltar atrás, não para ter conseguido mais, mas para ter sido um esposo melhor, uma esposa melhor, para ter atendido um chamado. Tem gente que tem um chamado de Deus e está priorizando tudo, menos esse chamado. É gente que está cortando os dedos em vez de cortar o cabelo. É gente que está deixando que a alegria dependa daquilo que são coisas dessa vida. O Abacuque fez uma das orações mais clássicas da Bíblia. Ele não vivia numa sociedade industrializada como a nossa, vivia numa sociedade agrícola. Hoje é fácil dizer que a gente não precisa de oliveira. Hoje é fácil dizer que a gente não precisa da terra. Ele não. Tudo que eles precisavam para comprar, vender, se alimentar tinha a ver com a terra. Mas ele ergueu a sua voz e ele disse o seguinte para o Senhor: Senhor, ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto da vide, que o produto da oliveira minta e que os campos não produzam os seus mantimentos, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A minha alegria não vai depender de coisas. Você está entendendo isso? Sabe qual é uma das maiores, e eu estou fechando a mensagem aqui, sabe qual é um dos maiores males desse tempo? Uma palavra chamada depressão. Você pode repetir comigo? Diga: depressão.
O termo depressão vem de uma linguagem topográfica, ok? O que é uma depressão? Você sabe muito bem. É um afundamento entre dois montes, ok? Você tem duas montanhas aqui, aqui você tem um vale. Qual é o nome desse vale? Depressão. A psicologia tomou esse nome para a ideia do afundamento das emoções, o baixa do prazer de viver, a sensação de não tem mais por que viver, a vida perdeu o sentido. Colocou-se o nome depressão. A depressão, por sua vez, é uma das causas de um dos principais problemas do nosso tempo, chamado suicídio. Você pode repetir comigo? Diga suicídio. Você sabia que um suicida, tudo que ele não quer é morrer? Se você conseguisse acessar a consciência de um suicida, instantes antes dele perder a consciência diante da morte, a mente dele está lutando para viver, para sair do afogamento, para sair do envenenamento, para voltar à vida. Tudo que um suicida não quer é morrer. O que ele quer é pôr fim à dor, mas como ele está em um momento emocional tão desestabilizado, ele não consegue encontrar saída para a dor. A única forma que ele encontra para pôr fim à dor é pôr fim à vida. Tudo que o suicida não quer é morrer. E uma das principais causas de suicídio desse tempo tem sido depressão. Deixa eu falar uma coisa, talvez eu estou falando a alguém esta noite que está enfrentando uma depressão, alguém que está me ouvindo em uma depressão. Ou talvez eu estou falando a alguém esta noite que conhece alguém que está passando por uma. Sabe qual é a visão, a lógica que você tem que construir? Se você entrou em uma, não desista na metade dela, termine ela. Mateus, como é que se termina uma depressão? Não é desistindo no meio, é subindo a montanha e continuando a história. Entrou em um vale, saia dele. Eu não estou dizendo que está sendo fácil, eu não estou dizendo que são dias perfeitos, eu não estou dizendo que você não está lidando com a dor, eu não estou dizendo que você não tenha perguntas que você ainda não encontrou para elas respostas. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: o Senhor está te dizendo, eu vou renovar a sua alegria de viver. O Senhor vai tirar a nossa alegria de coisas, o Senhor vai tirar a nossa alegria daquilo que é perecível. Se você parar para pensar, talvez em 5, 10, 15, 20 anos, que falta vai fazer se tivesse acontecido o que não aconteceu? O Senhor está falando para você, eu vou te devolver o prazer de viver, a alegria de viver. Eu estou encerrando essa palavra, mas eu estou profetizando de Deus para alguém. A sua alegria não vai depender de coisas. Cristo vai restaurar a fonte da sua alegria. Cristo é a razão da sua alegria. Você pode louvar a Deus por isso? Fica de pé comigo se você pode, em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você para você entender que você não pode perder o tempo da oportunidade. Não. Você precisa lavar as suas redes. Tem uma frase que eu gosto muito: em 10 anos, quantos anos? Quantos anos? A grande maioria das pessoas irão se arrepender mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. Deixa eu repetir isso aqui para você. Em 10 anos, quantos anos? A grande maioria das pessoas vão se arrepender mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. A gente se arrepende do telefonema que a gente não fez, do abraço que a gente não deu, da visita que a gente não foi, da oportunidade que não foi aproveitada. Quase sempre a dor do remorso é muito maior do que a dor da frustração, porque as pessoas se arrependem mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. Lave as suas redes. Você tem um plano de vida? Você sabe aonde você quer estar em 5, 10, 15, 20, 30 anos? Mateus, eu posso morrer hoje, eu também. Mas se você viver esses 30 anos, você sabe para onde você está correndo? Você já conseguiu enxergar o futuro? Tem uma frase que eu gosto que diz o seguinte: vi o futuro, gostei do que vi, eu estou correndo para lá. Só que para esse futuro acontecer, você tem que lavar as suas redes. Resolva as coisas que estão pendentes na sua vida. Feche as portas para o pecado que ainda estão abertas. Realinhe a sua vida com Deus. Realinhe a sua vida com o altar de Deus.
Tira a sua vida do raso, tira. Coloca a sua vida em coisas que vão nutrir o seu chamado. Ande com gente que é melhor do que você. Ande com gente, vou dizer mais uma vez, que se parece com o futuro que você quer viver. Se você anda com gente mentirosa, daqui a pouco você está mentindo também. Se você anda com gente que relativizou o pecado, daqui a pouco você está perdendo temor também. Ande com gente que quer crescer na vida, isso vai te inspirar para crescer. Ande com gente que vai motivar em você ser um servo mais fiel de Jesus. Não viva uma vida pela metade, para que quando você encontrar a pessoa idosa que é dentro de você, você possa olhar e dizer: ó, eu viveria tudo de novo. Eu me dedicaria do mesmo jeito, mais uma vez. Entenda que tem coisas que precisam mesmo ficar para trás. São os barcos. Eles não vão fazer tanta falta no futuro. O que Deus está querendo é aliviar a sua bagagem, para você sofrer menos, para pesar menos os seus ombros. Tire a sua alegria dessas coisas que não valem ela. Centralize ela com Deus. Eu quero orar por você agora. Que Deus toque o seu coração, cure as suas emoções. Que Deus te ajude a ter força para perdoar. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. É deixar para trás o que precisa ficar para trás. Deixa esse barco cheio para trás. Caminhe para frente. O Senhor hoje está dizendo para você: em nada vai se comparar o que ficou com aquilo que está por vir. Tenha coragem de deixar para trás. Viva o novo de Deus. Deus está usando esses dias para alinhar o nosso coração, para a gente não perder o que Ele tem preparado para a gente. Coloque sua mão no seu coração. Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra, por quem me ouve, pela atenção de quem voltou o seu coração para a tua palavra. Eu quero te louvar por quem está em casa assistindo. Ó Deus, toca o nosso coração. Sozinho nós sabemos que muita coisa não conseguimos, mas se houver um toque do Senhor na nossa vida, Deus, a gente consegue. Senhor, toque esse coração de quem me ouve, desse pai, dessa mãe, desse jovem, dessa pessoa que talvez não tenha conseguido forças para mudar, mas também não tem desistido, tem tentado. Alcança ele com o teu poder e com a tua graça, e nos ajude, Senhor, a viver daqui para frente os melhores anos da história das nossas vidas, para a glória do teu nome. Amém e amém. Antes de louvarmos, eu quero agora conhecer você que está distante dos caminhos do Senhor. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, talvez nunca fez a decisão de dizer: eu vou dar um passo de fé, eu vou experimentar esse amor de Cristo sobre a minha vida, eu vou me tornar um discípulo de Jesus, eu vou me tornar um cristão. Ou você que talvez já tenha em algum momento já fez da sua vida essa decisão, mas acabou se distanciando, e quando você percebeu, sua aliança com Deus já havia se rompido, e você veio nesse culto. Não foi por um acaso. O Senhor está dizendo para você: eu estou te envolvendo para uma nova fase. Eu quero orar nesse momento por pessoas que estão distante dos caminhos do Senhor, e por pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. É momento de você recomeçar. Eu quero orar por você agora. Aonde está você? Dê um sinal com a sua mão. Aonde está a primeira pessoa para Jesus desse culto? Aonde está? Tem uma mão lá atrás. Eu gostaria de orar com você. Você pode vir até aqui à frente. Eu gostaria de orar com você. Se há alguém do seu lado que está distante dos caminhos do Senhor, ajude essa pessoa a vir. Se há alguém do seu lado que está distante dos caminhos do Senhor, ajude essa pessoa a vir. Se você pode, dê um sorriso para alguém que está perto de você. Pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Faça isso. Talvez do seu lado há alguém que precisa ter um encontro com Cristo. Talvez do seu lado há alguém que ainda não entregou a vida a Jesus. Pergunte se ele ou ela precisa ter um encontro com Cristo. Se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Se ainda não, faça ele o convite. Traz ele, vem com ele, vem com ela. Ajude essa pessoa a chegar. Tem 3 pessoas aqui. Se aproxime um pouco mais. Nós temos a 4ª e a 5ª vida.
Eu estou esperando a sexta pessoa para Jesus desse culto. Eu estou esperando a sexta pessoa para Jesus desse culto. Onde você está? Eu estou esperando mais alguém. Eu estou esperando mais alguém. Eu estou esperando mais alguém. Onde está a sexta vida para Cristo? Eu estou à espera de um pai que através da sua decisão Deus vai mudar a história da sua família nesse culto. Eu estou esperando uma mãe que por causa da sua decisão por Cristo, sua família será diferente e suas filhas, sua filha, seu filho não viverá as mesmas angústias que foram feridas e frustrações causadas por uma vida longe de Deus. Eu estou esperando alguém que talvez ninguém da sua vida ainda serve a Jesus. E Jesus vai tocar você com essa graça salvadora. E a partir de você, Ele vai salvar toda a sua casa a partir desse culto. E vai transformar a realidade e o histórico da sua família. Eu estou esperando alguém que já tentou de várias formas ser feliz na vida, mas eram apenas porções pequenas de felicidade, que sempre deixavam um vazio cada vez maior. Eu estou esperando você vir agarrar a verdadeira alegria que é Cristo, porque Ele quer transformar você. Eu estou esperando alguém que reconhece que longe de Deus não dá mais. Alguém que não quer que o seu futuro seja apenas uma repetição do seu presente. Alguém que está dizendo: Senhor, eu me arrependo esta noite dos meus pecados, e eu te entrego a minha vida, te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu estou esperando você. Cadê você? Eu estou esperando mais alguém. Eu estou esperando mais alguém. Eu estou esperando a 12ª vida para Cristo. Está chegando a 12ª pessoa. Eu estou à espera da 13ª pessoa para Jesus. Eu estou à espera da 13ª pessoa para Jesus. Aonde você está? Aonde está a 13ª pessoa? Eu espero você um instante mais. Esse culto não pode acabar sem que você resolva o que está pendente na sua vida. Esse culto não pode acabar sem que você reconheça que sem Cristo vai ser muito mais difícil, talvez impossível, mas com Deus tudo tornar-se-á mais leve. É um convite de Deus para uma nova história na sua vida. Eu estou esperando mais alguém, meu tempo está concluindo, eu preciso orar com você, mas eu quero saber onde está a 13ª vida. Pergunte mais uma vez a quem está do seu lado. Pergunte se você pode a quem está na esquerda, na direita, atrás, à frente. Dê um sorriso para quem está do outro lado que você não falou. Pergunte se ele ou ela já fez a decisão por Jesus, se ele ou ela já entregou a vida a Cristo. Se ainda não, traga-o, vem com ele, vem com ela. Ajude essa pessoa a chegar, conduza alguém a Cristo. Eu pergunto mais uma vez: aonde está a 13ª vida para Cristo desta noite? Está chegando a 13ª pessoa. Eu estou esperando a 14ª pessoa. Eu estou esperando a 14ª pessoa. Que Deus te abençoe. Aonde está a 14ª vida? Há mais alguém? Há mais alguém? Pergunto pela última vez: aonde está mais uma pessoa? Um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Alguém que está em busca da felicidade e achou por alguns instantes que ela estava em coisas, mas descobriu que ela reside em uma pessoa, Jesus. Eu estou esperando você para orarmos agora. Há mais uma vida? Enquanto você vem, eu gostaria de pedir que toda a igreja estendesse as mãos para cá. Está chegando a 14ª pessoa. Eu estou à espera da 15ª vida.
Temos essa noite a 15ª vida? Temos? Enquanto você vem, eu estou esperando você. Eu gostaria de pedir que toda a igreja estendesse as mãos para cá. Eu quero orar com vocês que estão aqui. Você pode colocar sua mão no seu coração? Pode? De olhos fechados, mas de coração aberto. Repita comigo uma oração. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado por me amar. Perdoe os meus pecados. Muda a minha história. Encha a minha vida com a tua presença. Limpa do meu coração, da minha mente, tudo aquilo que não combina com o teu propósito. Chegou a 15ª pessoa. Continue a orar comigo, você que está aqui. Continue a orar comigo, você que está aqui. Diga: Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração, te recebendo como meu Senhor e como meu Salvador. Muito obrigado, Jesus, por não desistir de mim. Eu te amo, Jesus. Senhor, eu oro com essas 15 vidas. Eu oro por quem está pela transmissão se decidindo também. Nós oramos por eles, nós oramos por suas famílias, nós oramos pelo casamento, nós oramos pelos filhos, oramos pela saúde física, oramos pela saúde emocional, oramos pela vida espiritual. Nós ministramos sobre eles a tua bênção, o teu poder, a tua graça. Tua palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. E nós oramos o poder desta palavra sobre essas vidas, que eles sejam livres e libertos nesse momento, para a glória do teu nome. E nós declaramos que a melhor fase da vida deles começa a partir desta noite, em tua presença, para a glória do teu nome. Você que pode, celebre dizendo amém. Que Deus abençoe vocês. Dê um abraço nele ou nela. Diga: seja bem-vindo à família de Cristo. Eles seguem para cá, ok? A equipe de integração da igreja vai cuidar de vocês. Deus abençoe. Apóstolo, muito obrigado por esse privilégio e essa alegria. Vamos adorar o Senhor. Tem um Deus que não vai deixar Adore. essa luta me matar, o desespero me levar. Glória a Deus por essas vidas. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda estás na palma de suas mãos. Levante a voz e diga: Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. levante a voz, igreja do avivamento. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro pode durar, o choro dura uma noite, mas a alegria. Obrigado, Deus, por esses dias tremendos, maravilhosos. Obrigado, meu Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Com todo o teu fôlego. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, E o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei,
Oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Celebre com a salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Continue de pé por um tempinho mais. Quem foi abençoado aqui hoje? Eu fui muito abençoado. Eu fico pedindo a Deus ali, Senhor, faz essa palavra ter um eco, né? Porque foram tantas lições que a gente recebeu para a vida. Isso é avivamento. Fala pro teu irmão, isso é avivamento. Começa dentro da gente, algo extraordinário. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá.